Queridos, nós falamos, na verdade, a Gislene falou, ela falou sobre o visto EB2, um visto que leva diretamente ao Green Card, então é um assunto de extrema relevância, então eu queria que você ouvisse tudo o que a Gislene tem para nos dizer. Gislene, se apresente, por favor, quem é você, o que você faz, um pouquinho da sua história e o que você veio fazer como painelista nesse evento. Bom dia a todos. Eu sou Gislene, eu sou diretora operacional da Explore Law Firm, Immigration Law Firm, que é uma empresa de imigração. Temos a nossa advogada, eu não sou advogada, temos a nossa advogada americana, Lili Escobar. Eu já resido há 8 anos nos Estados Unidos, trabalho há 8 anos nessa área nos Estados Unidos. Antes disso, eu trabalhei por mais de 20 anos no governo americano, no consulado americano em São Paulo. Fazia várias coisas, além de imigração também. E, brevemente, é isso. Ok. Sobre esse visto, quais seriam os critérios para um visto EB1? Os critérios para que a pessoa possa se qualificar para esse visto e pleitear esse visto? EB significa Employment Based, que é um visto baseado na carreira da pessoa e também em formação acadêmica. O EB1 é a primeira categoria. Há 5 categorias, o EB1 é a primeira, ou seja, de mais importância na visão do governo. É um visto que qualifica profissionais extraordinários, com habilidades extraordinárias na sua área de atuação, citando alguns exemplos: atletas, homens e mulheres de negócios, médicos. Não tem uma área definida. Então, tem alguns critérios. O primeiro deles, eles chamam de Life Achievement, que é alguma coisa que a pessoa fez que ganhou um prêmio que vai valer para a vida inteira, como uma medalha olímpica, um Oscar, um prêmio de muita significância. Esse é um critério que a pessoa pode apresentar. Mas nem todo mundo, eu não sei quanto % da população vai ter um prêmio desse, mas existem outros critérios que aí pessoas que não são atletas ou artistas podem se qualificar. Eu vou citar alguns, são 10 critérios. Sim. A pessoa precisa se qualificar para pelo menos 3. Normalmente, quem é EB1 qualifica para mais. O primeiro deles é uma premiação de nível nacional ou internacional, não necessariamente uma medalha olímpica, mas tem algumas premiações nas áreas, uma premiação no Brasil na área de marketing ou de empresários. Acho que tem um prêmio bem importante no Brasil, que eu não vou recordar o nome, na área de empresariado. Algum prêmio nível nacional ou internacional. Outro critério que eu posso citar é que a pessoa tenha escrito algum artigo, pode ser científico ou não, que tenha tido publicação. Então, escreveu algum artigo para uma revista ou jornal, ou para alguma publicação científica, esse é um outro critério. Outro critério pode ser a exposição na mídia. Então, se a pessoa costuma escrever para a mídia ou dar entrevistas, e ser alvo da mídia, esse é um critério também. Outro critério é ter desempenho crítico dentro de uma instituição. Então, presidentes de alguma entidade, professores, talvez nível universitário. Outro critério é uma remuneração que qualifica a pessoa para a área, uma remuneração muito acima da média. O EB2 é acima da média, o EB1 tem que ser bem acima da média. Outro critério, associação a alguma entidade em que a pessoa é convidada a fazer parte. Ao contrário das entidades de classe, como os conselhos regionais, essa entidade do EB1, a pessoa tem que ser convidada. Eu vou citar uma que é bem grande, mas
de novo, eu não conheço todas as áreas, né? Então, Sim. o profissional traz normalmente essas informações para nós. Sim. Então, por exemplo, uma Academia Brasileira de Letras, você não se associa, você é convidado. Sim. Então, esses são alguns critérios, como eu falei, são 10, mas a pessoa precisa qualificar fortemente para 3, com documentação, né? Apesar de sermos tão informatizados atualmente, a imigração ainda utiliza papel. Então, tudo tem que ser enviado documentado, em papel, para eles poderem avaliar, analisarem. Um processo desse, curiosidade aqui, tem em torno de, dependendo do profissional ali, tem uma média de quantidade de páginas? Olha, é independente. As pessoas ficam achando que quantidade é qualidade, não Sim. é. Nós tivemos um profissional que acho que a gente não... As pessoas acham que, meu processo teve 1000 páginas, nossa, como eu sou importante. Mas a gente teve profissional que teve aí em torno de 150, 200 páginas e ele foi aprovado em 3 dias. Então, Uau. eu digo que quantidade não é qualidade. Se o Sim. profissional consegue enviar documentos fortes, que deixem o processo bem robusto, a quantidade é só trabalho. Só detalhe, trabalho. Essa pergunta se dá pelo fato do seguinte, porque não quer dizer que o número elevado vai ser assertivo, né? Então, Não. é a qualidade técnica da assessoria, é a law firm que está cuidando, são os profissionais qualificados em suas respectivas áreas que vão receber do cliente a informação, pelo que você passou já do EB2, o EB1 segue uma linha parecida, né? É que vai fazer a diferença. Então, essa pergunta foi por esse fato. Obrigado por responder. Não precisa ser 500 a 1000 páginas. Tem caso de 150. Por exemplo, quem tem... De novo, não quero que vocês fiquem assustados, né? Mas quem tem uma medalha olímpica só precisa mandar ali um documento comprovando que tem uma medalha olímpica. Então, Sim. ali a gente pode mandar algumas páginas. Quem é um médico... O que dá o número de páginas são pessoas que têm muitas publicações, então a gente gosta de enviar muitas publicações, mas é o que a nossa advogada, né, a Lili Escobar, sempre diz. Ela prefere que a pessoa separe os documentos. Às vezes a pessoa tem 500 publicações, mas 10 ou 20 ela considera mais importante na carreira. Então, a gente foca nisso. Porque o oficial é um humano que está ali, tem algumas horas, eles têm um tempo determinado para avaliar. Então, não adianta mandar 1.500 páginas, ele não tem nem tempo. Então, Sim. é melhor mandar o suficiente para ele ter tempo e estar convencido da qualidade do processo. Sim, com objetividade você consegue mostrar que está apresentando um bom caso e um excelente profissional. Exato. Um histórico bacana, né? Muito interessante. Esse também é um visto Green Card, então ele também se estende para toda a família, né? Se falando de projeto familiar, é um visto que Isso, vai peticionário, cônjuge, filhos até que idade? É um green card ainda da família dos EBs, né, do Employment Based. Ele contempla, além do principal, que é quem vai trazer toda a documentação, cônjuge e filhos menores de 21 anos. Que legal. Pode concluir. Era só isso. Era isso? Desculpa, eu ia falar que filhos estende-se a enteados também, né? Porque às vezes tem um segundo casamento, um terceiro, quarto. Ele pode trazer esse fruto de um outro relacionamento? Se forem crianças, né, menores de 21, também entram, não são só filhos sanguíneos. Olha que bacana, muito interessante. Se falando aqui de mobilidade, desse fluxo e até da proposta aqui, porque as pessoas pensam às vezes que um evento como esse é só, tipo, vamos tirar pessoas do Brasil, vamos inserir nos Estados Unidos, vamos tirar dinheiro do Brasil, colocar nos Estados Unidos. Sobre os negócios já foi mencionado sobre isso, ele é bilateral. E agora, sobre essa temática aqui, a pessoa, você mencionou, me parece que numa palestra de ontem, né? A pessoa não está presa, né? Ela tem esse poder de entrar e sair no país. Conta um pouquinho sobre isso, como funciona, por gentileza. O Green Card é um visto de residência permanente, a pessoa pode estabelecer residência, uma vida nos Estados Unidos, né? Filhos em escola, trabalhar, abrir empresa, e não fica preso. A partir do momento que entra,
a pessoa já sai do Brasil com o visto de imigrante, que é bem parecido com o visto de não imigrante, né, o turista. Sim. A pessoa entra e já é considerada imigrante e já está livre para sair. Não tem nenhum tempo determinado que a pessoa precisa permanecer em nenhum momento. A única coisa é que a pessoa não pode ficar fora dos Estados Unidos por um período superior a 1 ano, porque pode caracterizar abandono da residência, mas se a pessoa, por exemplo, a pessoa viaja, vai morar nos Estados Unidos, mas mantém algum negócio Sim. e precisa vir para cuidar desses negócios, reuniões, não vai ter nada que impeça essa pessoa que venha, fique o tempo necessário e volte para os Estados Unidos sem prejuízo à sua residência. Perfeito. Essa é uma dica muito importante, de extrema relevância isso para pessoas que querem fomentar negócios lá, querem ter uma vida lá e também tem ativos aqui, dá essa tranquilidade, né, que pode estar vindo, cuidar do seu patrimônio que ficou aqui, dos seus ativos que estão aqui, então tem essa mobilidade, isso é muito bom. E agora sobre o tempo do processo, qual o tempo médio para esse processo? Porque as pessoas tendem a perguntar, tá, mas quanto tempo? Estamos falando de um green card, será que não é muito tempo esperando e tal? Foge um pouco, às vezes, essa informação. Eu queria que você falasse sobre esse tempo de processo, por favor. O tempo médio de um processo desse para avaliação, então, do envio para a imigração até a aprovação, né, do visto, eu diria que é em média de 10 a 18 meses. Porém, para o EB1 existe uma forma de acelerar a parte da avaliação da petição. É um formulário que a gente envia, que ele chama Premium Process, né, que é um processo com mais agilidade na avaliação, e solicitando isso, a pessoa pode ter o processo ali avaliado em 15 dias, 15 Uau. dias corridos. Então, tendo o processo avaliado, sendo aprovado, aí vem a parte para o processamento do visto. Essa não tem o Premium Process, e aí a gente calcula que em aproximadamente 6 meses a pessoa pode estar recebendo o visto para imigrar. Você está falando um prazo total aí? A gente sempre considera o prazo de confecção, né, do processo. Sim. E aí a gente depende do cliente, fornecer os documentos para a gente poder ajustar a petição e a advogada poder traçar a estratégia. Esse tempo pode variar bastante. Tem clientes que em 1 mês já encaminha todos os processos, tem clientes que demora bastante, mesmo porque às vezes depende de terceiros, né, para ter os documentos em mãos. Então, esse tempo eu não sei precisar, porque, de fato, depende de cada cliente. Mas, a partir do momento que enviamos o processo, pode chegar nesse tempo que eu diria de... A gente encaminha o processo, ele pode ser aprovado em 15 dias, Sim. ele pode receber um pedido de mais documentos. Sim. Sendo pedido mais documentos, eles dão mais 60 dias para a resposta. Sim. A gente encaminhando a resposta mais 15 dias para eles aprovarem, continua com o Premium Process. Aí, sendo aprovado, muda para o consulado. Sendo negado, a gente pode ainda apelar, temos 30 dias para apelar. Sim. O Premium Process não contempla apelação, mas eles normalmente são bem rápidos na resposta. Sendo positivo, continua. Sendo negativo, a gente pode avaliar o que aconteceu, traçar uma nova estratégia e, se for da vontade do cliente, a gente pode enviar quantas vezes quiser o processo. Não tem um número. Perfeito. Ele aprovou, segue o mesmo trâmite ali do visto EB2 que você havia falado, né, anteriormente, ontem. Vai para a NVC, para agora ter entrevista vai para o consulado. Para o consulado, ok. Após a entrevista consular, está aprovado, está tudo ok. Quanto tempo para se apresentar? Quanto tempo o imigrante tem agora para viajar para os Estados Unidos? O visto é válido por 6 meses, mas, como eu falei, a pessoa entrando, ela não fica presa nos Estados Unidos. Mesmo sem receber o cartão, o Green Card é um cartão, né? A pessoa, usando esse mesmo visto que entrou, ela pode sair. A partir do momento que, apesar de ter validade no papel de 6 meses, a partir do momento que a pessoa entra nos Estados Unidos, ele passa a ter validade de 1 ano a partir da data de entrada.
Então, a pessoa não fica presa, ou até receber o green card, né? Que é preferível fazer essa saída, essa entrada com o green card em mãos, mas se não tiver, não é problema também. Sim. Então, é bem interessante saber isso, porque é um planejamento, né? Então dá para a pessoa se planejar, saber o time certo, está aprovado, a pessoa consegue se programar exatamente para fazer essa viagem, se já vai com a família, se vai sozinho e vai depois levar a esposa, né, cônjuge e filhos. Bem interessante isso. E quais são as profissões que mais aprovam? Você falou assim, poderia pincelar algumas, pelo menos o case de sucesso da empresa, tipo, tem mais diversas? Assim, não tem profissão que mais aprova. O que aprova é uma carreira de sucesso documentada. Sim. Então, principalmente o EB1. O EB1 não tem uma área específica que eles têm interesse, como tem o EB2 no STEM. Sim. O EB1 realmente são critérios mais assertivos. Mais assertivos. Né? Não depende só do julgamento do oficial. Sim. Não é subjetivo, ele é bem objetivo. Tendo critério, bateu o critério, passa. Ah, sim. E o prazo de validade do green card? Passou, está aprovado, está lá, está com o green card em mãos. E agora? Está seguindo a vida nos Estados Unidos? Tem um prazo? Como funciona? Explica um pouquinho. O documento tem validade de 10 anos, renováveis se a pessoa tem residência nos Estados Unidos contínua, né? Não fica fora, como eu falei, por mais de um ano. Então, é uma coisa simples de renovar, como se renova qualquer documento. Porém, se a pessoa tem interesse em se tornar cidadã americana, ela pode aplicar para a cidadania após 5 anos de residência. Filhos menores, bem importante falar, filhos menores de 18 anos não fazem cidadania. Então, uma vez que o pai adquire a cidadania americana, os filhos passam a ser americanos automaticamente se forem menores de 18 anos. Uau, então, já economizam um tempo e um dinheiro. É bem... que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Gislene, que é bem interessante fazer essa pergunta. As pessoas hoje, nesse mundo moderno da tecnologia, onde todos têm acesso a vários tipos de informação, e você pesquisa algo, começa a te bombardear, né? Você parece que você pensou algo, já começa a chegar no teu celular um monte de coisa semelhante, né? E aí nós vemos muitas conversas de grupos, por exemplo, né? Grupo de Facebook, tem esses grupinhos de WhatsApp também, onde as pessoas, eu ouvi falar, ou fulano fez, essa coisa. E aí essa troca de informações, muitas das vezes, ou na maioria delas, desencontrada, acaba prejudicando quem tem um histórico de vida, quem batalhou, suou, se dedicou e que tem tudo para realmente entrar pela porta da frente, porque as pessoas falam entrar como visto de turista e vai ficando, tem muitos assim, né, nos Estados Unidos. Então fala um pouco sobre isso, sobre a importância de se contratar uma law firm, uma empresa séria, que tem uma equipe jurídica muito técnica. Fala um pouco sobre isso. Qual conselho você dá? Enfim, mostra o caminho aí na sua visão. Hoje em dia a gente é beneficiado e ao mesmo tempo que sofre pelo acesso à internet, né, aos grupos e tudo mais. E tudo na vida a gente precisa de especialistas, né? Então, os grupos de internet podem ter informações genéricas, mas traçar uma estratégia é como querer ter um diagnóstico médico através de um grupo de WhatsApp, né? O pessoal, estou sentindo uma dor aqui, vai lá no WhatsApp, cada um dá uma opinião. Então, é importante ter alguém que saiba interpretar as leis, saiba o que é o melhor caminho para o seu processo. Cada pessoa tem a sua história, pode ser exatamente da mesma área, pode ter cursado a mesma faculdade, universidade, mas os caminhos sempre mudam em algum momento. Então, e isso faz parte da estratégia, né? Sim. Então, por isso que é importante ter um profissional qualificado. Perfeito. Qual conselho você daria para aquela pessoa que sabe que tem as qualificações, pesquisou um pouco sobre, o que você pode dizer, né? Com forma de conselho, eu uso essa expressão, mas assim, porque tem pessoas que querem, não, eu já tenho um visto de turista aprovado, eu vou lá e vou ficar, vou sentir, ou de repente vou pedir um ajuste, vou pedir uma... Só para deixar claro, eu não posso dar aconselhamento legal, sim, não sim. sou advogada nos Estados Unidos. A única pessoa que pode dar aconselhamento legal
E para cada pessoa que tem interesse é um advogado. Mas a sua visão, né? Deixa eu reformular. É o que a gente já falou, o visto de turista, cada visto serve para o seu nome, né? Então, o visto de turista é para turista, de estudante é para estudar. De trabalho, existe o visto de não imigrante de trabalho, onde uma empresa pode contratar um estrangeiro. Então, a pessoa só pode trabalhar para aquela empresa e ir por diante. O único visto que dá a flexibilidade da pessoa, de fato, residir nos Estados Unidos, ser livre para escolher para onde vai, o que quer fazer, é o Green Card e depois a cidadania, né? Sim, então tem que seguir o passo a passo, é o processo. Sim, não tem como inventar, né? Isso. O caminho é esse. E, voltando a dizer, informações que você está passando representando a empresa, que são informações públicas, né? Você está falando da parte técnica por sua experiência, mais de 20 anos de consulado. São informações que estão disponíveis no site da imigração americana. Então, quem tiver interesse, a gente pode mandar o link, vai ver todos os critérios lá. Perfeito. Então, essa foi a Gislene Leite.